Olá, amigos. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Temos aqui a colaboração de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos indo para a Astrologia Elementar 102, continuando o tema Planetas, aula número 32. Vamos falar sobre a Lua na casa 5. Mas o tema é Sol ainda, parte 12. Lua na casa 5 porque a casa 5 é uma casa solar. Então, aqui nós temos a casa 5, relativa ao signo de Leão, e a presença da Lua. Só que agora vamos falar das configurações adversas, os maus aspectos de Lua em casa 5. O nosso convidado de hoje é nosso irmão Alexandre Magno, ex-presidente da Fraternidade Rosa Cruz, sede central do Brasil, São Paulo. E aí, Ale, beleza? Beleza, Oswaldo. É firme. Nós temos ainda uma discussão, né? Está em debate se o Ale é meu pai ou se eu sou o pai do Ale. Mas isso nós resolveremos numa outra aula. Muito bem, né? Como é que você vê uma lua aflita, como a gente costuma dizer, na casa 5, Alexandre Magno? Bom, a Lua, ela rege o signo de Câncer, portanto a mãe, né? Então, acredito que essa é uma das chaves para a gente falar de qualquer coisa relacionado a Leão, a casa 5. Pensar que a casa anterior a Leão é Câncer, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Portanto, a mãe vai dominar a vida dessa pessoa, isso é fato. Então, a formação, vamos assim dizer, toda estrutural, toda a parte psicológica que a gente vai tratar com essa pessoa que tem a Lua na casa 5 Leão, ela com certeza vai ter uma série de projeções da mãe na vida dessa pessoa. Então, para mim, a tônica básica é mãe. A gente podia falar Lua na casa 5 ou mãe na casa 5 também. Nós poderíamos dizer que a Lua na casa 5, a mãe é um encosto da pessoa? Então, aí vai depender se é bom ou se é mau aspecto, né? Não, nós estamos falando de mau aspecto. Então, porque falando em termos de mau aspecto, sim, vai ser uma série de projeções de situações não solucionadas, talvez não bem resolvidas. Com certeza o filho vai ser um prolongamento disso. Legal. De repente, algo tá para talvez uma constelação familiar, né? Talvez até uma dica, né? Terapia, com certeza. Com certeza. Legal. Então, a consciência, o problema dessa lua em mau aspecto é que a consciência fica eclipsada por delírios que infiltram-se na imagem de si mesmo. Eu vou me citar como exemplo porque eu tenho lua na casa 5, onde predominam maus aspectos, principalmente uma quadratura com Netuno e uma oposição com Urano. Então, eu tenho uma grande tendência a me tornar uma pessoa demente e fora da casinha. Por isso que eu gosto de astrologia, esoterismo, porque eu crio um mundo à parte, né? Eu tendo a fugir do mundo real e viver num mundo pessoal onde eu posso articular meus pensamentos, minhas emoções, meus amigos secretos e assim por diante. Na Oswaldolândia. A Oswaldolândia, é isso. Eu gosto de ter uma Oswaldolândia. Então, a consciência eclipsada significa, primeiro, que você não consegue se enxergar mesmo. Você cria conceitos, concepções idealizadas e fantasiosas de si mesmo. E isso vai ficando cada vez mais cristalizado e a dificuldade para você lidar com a realidade vai aumentando com a idade. Então, você tende a um isolamento voluntário. Você vai se tornando antipático ao mundo. E as fantasias que eu fazia a meu respeito foram muito intensas até eu começar a estudar astrologia e entrar na escola Rosa Cruz. Antes disso, eu padecia demais as mentiras que eu criava para mim, né? Vamos dizer assim, a roupagem, né? Um teatro que eu fazia a respeito daquilo que eu era. Eu não sabia trabalhar com o meu verdadeiro eu. Eu trabalhava com representações desse eu. Projeções imaginativas. E é dureza você, um dia,
ter que acordar para se olhar de verdade. Por um espelho, olhar através de um espelho não distorcido. Polir esse espelho. Esse é o maior trabalho de uma lua em mau aspecto de casa 5. Polir o espelho que reflete a sua imagem. A consciência é refletida lá em espelhos que distorcem as imagens de si mesmo. Você está sempre fantasiando aquilo que você é. Como lidar com isso? Você conhece pessoas que têm lua na casa 5? Algumas pessoas. Pessoas de círculos íntimos mais próximos, mais distantes, né? A lua, lembrando que tudo que envolve lua, a gente pode pensar muito no processo de reatividade, né? Passividade e reatividade. É como você vai fazer um exame à moda antiga, né? Você bate aquele martelinho no joelho, né, do paciente, e aí a pessoa automaticamente ela já estica as pernas, né? Então, com o campo da emoção é a mesma coisa. Então, quando você vai falar com uma pessoa que tem lua em leão, primeira coisa... Ou lua na casa 5. Ou lua na casa 5, primeira coisa, evite fazer críticas, pelo menos no primeiro momento. E se for tocar em qualquer coisa que envolva a egoidade da pessoa, você precisa nutrir, buscar uma afetividade, tentar imantar de alguma forma uma estratégia para você conseguir introduzir o assunto. Senão você imediatamente vai ter uma rebatida, né, de qualquer tentativa de conversa, vai ter um bloqueio, né? Então é uma lua que a gente precisa ter uma certa delicadeza e cuidado para colocar as informações, porque para todos os efeitos, a pessoa ela é filho da mãe, né? Então se ela é filho da mãe, se a mãe empoderava essa pessoa, cuidava dessa pessoa, para você chegar, você tem que chegar na mãe primeiro, né? Tanto fisicamente, a mãe do lado, presente ou não ali. Então, no campo da emoção também é a mesma coisa, né? Então, primeiro conquistar a mãe. Conquistar a mãe. Você conquistar a mãe, você já é 50% para conquistar o filho, né? E é interessante que na ópera Parsifal, a Kundry, para conquistar o Parsifal, ela começa a falar da mãe. Então, o Parsifal tem lua na 5? No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Legal. O nativo pode ser vítima de uma natureza caprichosa e infantilizada. Você observa Muito, isso, tio Alê? Muito. É uma lua super mimada. Super, né? Eu sou mimado, Alê? Sim. Lembra que é uma lua em Capricórnio, é uma lua de casa 5. Então, a natureza, o tempero desse mimo é diferente, né? Então, aquilo que, por exemplo, emociona, que cativa uma lua de casa 5 em Leão, no caso do Oswaldo, provavelmente iria causar asco, iria causar desprezo, nojo, né? Então, é um outro matiz. Tem que ser uma emoção temperada com alguma coisa mais séria e de interioridade em termos escorpianos, né? Então, a gente é a somatória do mapa, né? Claro que a gente tenta falar um pouco mais, né? Separando, bom, aqui é lua em Leão, lua de casa 5, mas a tonalidade que essa lua tem vai depender muito realmente da somatória do mapa, né? Sim. Pode-se, observar atitudes de criança mimada que perdura a vida toda. É difícil erradicar essa criança mimada. Ou seja, qual é o comportamento de criança mimada que estamos falando? Que quando essa pessoa é contrariada, instantaneamente ela vira do avesso. Em termos de... a gente estava comentando sobre inteligência emocional, né? Comunicação não violenta, que está agora na moda, né? Para você chegar numa pessoa com leão, primeira coisa, quer fechar o tempo com uma pessoa dessa, é você descobrir o ponto sensível dela e falar que você não vai fazer. Isso é terrível, é muito forte, né? Então, é muito pessoal como a gente vai abordar isso, cada um de nós, né? Mas para você falar um não, você tem que começar com algumas preliminares antes. Tem que começar com um sim. Você começa com um sim, e aí você vai nutrindo, preparando essa pessoa, e aí ela mesma vai se convencer. Você não pode você convencê-la que é não. Ela que tem que chegar a essa conclusão de que, poxa, já que não é assim, então talvez... Né? Agora, é um pouco cansativo, né? Para uma pessoa que... Posso citar como exemplo, uma pessoa como Oswaldo,
uma pessoa assim já é mais difícil, né? Já está dado, vamos resolver já, né? Já vamos partir realmente para a objetividade. Mas não tem como se partir para a objetividade com o campo de uma lua em leão, né? É o campo da mãe. Lua de casa 5, Alex. Você está falando muito lua em leão. Eu falei, lua de casa 5, perdão. Mas pensando realmente na lua de casa 5, né? É uma lua mimada, basicamente isso, né? Que a mãe vai estar ali sempre presente, né? Então, quem tem lua na casa 5 e quem convive com pessoas de casa 5, presta muita atenção. É uma convivência delicada, porque essa pessoa se milindra muito facilmente e pode ficar bicuda durante anos, né? Magoadinha, ressentidinha, porque os seus caprichos não foram observados. Então essa pessoa se sente muito facilmente desrespeitada. Pô, você é a inteligência emocional. Você me maltratou, você não me ouviu, você não fez o que eu pedi. Então é duro satisfazer uma pessoa que tem lua em casa 5 o tempo todo. É aquela criança que está sempre pedindo alguma coisa. Mãe, mãe. Sim. O que eu observo, né? Depende muito do grau de consciência da pessoa, né? Então vamos pegar uma lua em um aspecto de casa 5. Claro que dá para fazer um trabalho de ir melhorando essa situação da lua, buscando uma maturidade. Mas seria importante a pessoa entender que, por mais que ela busque essa maturidade, existe uma chance, no mínimo de 70%, dela repetir os mesmos erros, todos os defeitos que talvez ela criticaria na mãe dela, por exemplo, né? De fazer exatamente igual. Não só fazer igual, como fisicamente se tornar parecido. Então isso está dado. A gente fala, vamos matar o pai e a mãe. Imagina, vai chegar a idade madura, você vai ser igual ao seu pai, talvez até um upgrade. Se a gente tiver essa seriedade de propósito, talvez há uma chance de tentar falar, não, vamos tentar ver se eu não faço igual ao que minha mãe fazia. Obrigado, Alexandre. Agradeço, eu que agradeço. Valeu. Então, a lua em mau aspecto na casa 5, a pessoa pode ter surtos seríssimos de mau humor. Olá, Gabi. Olá. Estamos falando então dessa lua problemática, mal afetada de casa 5. Certo. Como é que é essa questão do mau humor? Como é que você chega para uma pessoa que é naturalmente mal-humorada ou tem surtos de mau humor e faz ela entender que esse mau humor está estragando a festa? Eu sugiro que você não tente, né? É complicado se aproximar, porque na semana passada nós falamos de uma posição da lua na quinta casa que é toda fofa, né? E agora, uma lua na casa 5 recebendo maus aspectos ou posicionada num signo de queda, como o signo de Virgem ou o signo de Escorpião, vai trazer muito... Capricórnio, você Capricórnio vai trazer muito aborrecimento. Então, só para corrigir, a lua fica em exílio em Capricórnio e fica em queda em Escorpião. Em Escorpião, isso. Então, quando a lua está nesses lugares, nesses signos, na casa 5, ela vai ficar muito insuportável. Então é melhor não mexer, é melhor deixar passar o processo de mau humor sozinho. Então você diria que é um tipo de vespeiro? Perder tempo ali. Vai levar picada. Vai levar. Fica na sua e espera, porque ela vai ter A lua também é de gestão, então ela vai ter um tempo de digerir o que lhe aconteceu. Ela vai ter um tempo, ao tempo dela. Legal. Mas é importante guardar bem isso. Uma lua mal aspectada de casa 5, ou ela estraga o jogo, né? Ou ela abandona o jogo. Então é melhor não convidar para o jogo. Porque se ela tem poder, ela vai abandonar o jogo e levar a bola para casa. Não vai deixar ninguém jogar também, né? Então ela tem o dom, porque a lua é poderosa do ponto de vista de irradiação de emoções. Sim. Ela pode lançar um tipo de emoção escura que Sim. contamina todo mundo. Então ela realmente pode estragar a festa. Ela estraga, às vezes, as viagens também, né, Ozzy?
Então, viajar com alguém com lua de casa 5 mal aspectada é roubada? Às vezes, né? Pode ser que seja. No mínimo arriscado. Então, por isso que é importante a terapia, porque a lua de casa 5 mal aspectada, só Freud explica. Essas questões com a mãe, os complexos de Electra, de Édipo, etc., né? Sim. Essas transferências, projeções. Com a lua, isso fica assim explícito. Vira quase que um manual psicológico. Sim. De curso de psicologia. Perfeito. O fantasma da mãe, então, sempre está de plantão. Intromete-se nas fantasias e nos romances. Então você vê que eu tenho meditado muito sobre isso. A imagem física da minha mãe, como, apesar de eu achar que eu já me desliguei completamente desse cordão umbilical, eu percebo que eu projeto ela na realidade. Eu busco coisas, lugares, que de alguma forma projetam a imagem física da minha mãe. Que loucura, Maria Gabriela. Existe essa necessidade de plasmar, né? A lua tem essa qualidade tanto de impressionar quanto de plasmar. Impressiona para dentro e plasma para fora. A gente percebe que a lua estando em maus aspectos na casa 5 vai ter essa potência de transformar também os lugares, como a gente disse, muitas vezes em festa e muitas vezes em lugares sombrios. Mesmo porque o que fica muito, talvez são as qualidades mais sombrias da nossa mãe. O problema é esse. O problema é como a gente não resolve as coisas na base da terapia, do perdão, do entendimento, da compreensão, a gente vai plasmar no mundo aquilo que é mais sombrio da nossa mãe. Então, o que eu observo do ponto de vista psicogenético é que a Lua tem muito a ver com código genético, né? É a argila da matéria. Sim. Que, como você diz, plasma seu corpo, né? E plasma o passado é reconstruído no presente e é passado para o futuro. Sim. Né? É a continuação, é o fio de continuidade dos precedentes e dos descendentes. Sim. E eu observo que quem tem a Lua na 5, a capacidade de repetir os programinhas genéticos, os genótipos e os fenótipos, é muito forte. Muito forte. Então é quase que uma maldição de tudo seu mesmo, no sentido anímico. Então os problemas mal resolvidos dos pais, principalmente da mãe, continuam em você, que continuam nos filhos, e a tendência, inclusive, é piorar. Exato. É ir para as oitavas cada vez mais inferiores. A gente tende a falar dentro da filosofia Rosa Cruz da condição lunar e da condição solar. Todo isso que o Oswaldo está falando, da repetição dos padrões, da conexão com a ideia de sangue, de genética, de continuidade, isso tudo é um apego, né, ao quê? A Matrix. Matrix também é mãe, né? A gente sabe, por exemplo, em fazendas de gado, as matrizes são as vacas que vão dar os seus filhotes. Então, Matrix é mãe, e você reproduz aquilo. Ao passo que quando você decide olhar para o sol, quem não assistiu precisa assistir ou ouvir a Flauta Mágica do Mozart, tudo é novo, né? E eu faço nova todas as coisas. O único que tem capacidade de fazer nova todas as coisas é o Sol. Legal, bonito. A Lua só tem a capacidade de reproduzir. Ou refletir, né? Refletir. E normalmente quem tem Lua na casa 5 ou quem tem Lua em Leão se orgulha disso. É verdade. Acho o máximo ter Lua nesse posicionamento. Porque dá uma coisa de realeza para a pessoa, né? Verdade. Mas é uma meleca.
Legal. Você que está fazendo curso, se especializando nessa questão psicológica, psiquiátrica, psicoterápica, você acha que quem tende a deixar mais sequelas nos filhos, o pai ou a mãe? Pela tradição, a mãe tem uma conexão muito maior com o filho homem, né? E o pai com a filha menina. Mas hoje, pela inversão das polaridades, da forma que estão acontecendo, eu acho que ambos. 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 Mas, no geral, hoje os filhos são bem sequelados. Os filhos são sequelados. Portanto, a tendência é ter uma lua mal resolvida. Mal resolvida. A lua, assim como o ascendente, ele deve estar a serviço de, né? E não ser a motivação. O solo, ele é aquele que faz fecundar a semente, mas o que chama a semente para o alto é o sol, não o solo. Sim. Eu observo hoje que, às vezes, para você sair e ir para um lugar, para um restaurante ou para um ambiente público, a primeira coisa que você pensa é que se tem crianças. Se tiver crianças, você não vai, né? Porque o ambiente fica infernal. Aquela gritaria, aquela falta de educação. Ou seja, um manicômio, né? Os pais estão criando demônios dementes alucinados e querem que a gente seja obrigado a conviver com essas figurinhas insuportáveis. Você acha que essa lua que está se estragando, essa genética podre que está sendo passada, psicologicamente inclusive, só tende a piorar? Só, daqui para frente é só piorar. Eu não vejo melhora porque a gente tem que olhar a realidade, né? Não é o que a gente gostaria, mas é a realidade. O que a gente percebe, o tio Jacques falou isso em algumas aulas, que nós podemos falar de fim de era, né? Por causa do que a civilização mostra, e esse fim de era começa 700 anos antes de Cristo, né? Então a gente passa a Grécia helênica que a gente conhece, que a gente tem ideia, já é uma Grécia em declínio, toda a nossa civilização já é uma civilização em declínio da humanidade. O homem vem perdendo a humanidade em si. Quando a gente fala, o Cristo salvou a humanidade, a gente precisa colocar o Cristo dentro da gente para que ele resgate a humanidade dentro da gente. Porque nós estamos desumanizados. E passando essa desumanidade para as crianças. Entende? Então, me parece que é permitido essas reencarnações da forma que estão acontecendo, porque são absolutamente últimas tentativas dessas almas. Tentativas desesperadas, né, de conseguir aí algum espaço. Então, tudo foi dado para elas. Você vê hoje o mundo, qual que é o retrato do mundo? Apesar de que nós vivemos em bolhas, isso é verdade, mas uma bolha bem graúda, né? Todo mundo come chocolate de todo o planeta, tem até nos lugares mais simples, tem manteiga, leite de vários lugares, vinhos de todos os lugares, roupas de todos os lugares, né? As pessoas estão tendo acesso a uma abundância material jamais vista na humanidade até esse presente momento, né? Uma grande parcela da população tendo acesso a meios de consumo que antes não tinham, e as questões mais elementares como saúde mental, assim como afetividade saudável, espiritualidade sincera, são elementos em desuso e que as pessoas não têm acesso mais. Por mais que nós temos aqui um canal no YouTube que é basicamente um megafone para que as pessoas entendam o que é vida espiritual, né? E as pessoas possam compreender isso e, através de uma compreensão, buscar a si mesmas uma vida espiritual sadia, isso não adianta nada, porque normalmente as pessoas querem o quê? Eu tenho uma lua assim, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ficar rico, né? Então, o básico do básico é que abundância material não traz
evolução espiritual. E nesse momento, nós vivemos uma época de muita abundância material, mas questões elementares muito precárias, muito precárias. Normalmente a abundância material vai na contramão da evolução espiritual. Exatamente, atrapalha. Atrapalha. E é isso, a Lua tende a reproduzir. Nós chegamos num momento que a humanidade está assim, né? Então os jovens estão apáticos. Quem assistiu os Ardós, existe uma classe de seres humanos lá que são os apáticos, que o corpo de desejo deles já não funciona mais, né? Então hoje os jovens estão apáticos, porque eles não têm estímulo para buscar as coisas. Obrigado, Maria Gabriela. Ótimo depoimento, parabéns. Obrigada. E aí, Cris, firme? Maravilha? Tudo bem. Uhum. Estamos falando então de uma lua sofrida, mal aspectada de casa 5. Que dureza. Então essa pessoa tem uma carência crônica. E essa carência leva à demanda por retroalimentação emocional. Então ela tem que, de alguma forma, ser mimada 24 horas. Das formas mais sutis, inclusive, ela cobra esse mimo, né? Então toda a desatenção que ela recebe, ela fica muito reativa e agressiva, como um bichinho feroz. Como lidar com um ser humano assim? Cristiana. Tem que ter cautela, Paciência. como a Gabi e o Alê colocaram aí. Não pode bater de frente, tem que ter paciência. É como cuidar de um bichinho que sofreu muito. Buscar uma relação afetiva antes de fazer alguma crítica. Mas quem convive com uma pessoa com esse tipo de lua, vive, de certa forma, em estado de tensão. Porque você nunca sabe como é que ela vai reagir, é É isso? bem desgastante. Tensão e desgaste. Precisa saber se reabastecer. Vamos supor que você tenha dentro do seu círculo familiar bem próximo pessoas com lua na casa 5 mal aspectada que você tenha que lidar no dia a dia. Você tem que ter uns momentos de recolhimento, um hobby seu, fazer alguma coisa para você, leitura, uns momentos para você se reabastecer, de preferência com a fonte do alto, conhecimentos elevados, contato com a natureza, meditação, para depois você poder se doar para as necessidades que essa lua demanda. Senão você perde a paciência e acaba falando coisas que você venha a se arrepender depois, né? Sim, mas além disso, o que eu acho que é pior, se você for ter uma convivência a longo prazo, você vai secando. É como se você fosse virando uma uva passa, porque você só dá. Você vai sendo drenada. Você vai sendo drenada, essa palavra, drenada. Então tem uma situação que a gente pode citar de exemplo, que é você cuidar de alguém que está doente e definhando, né? Que diz a lenda que se você cuida de uma pessoa assim, a tendência é você se desgastar junto com a pessoa, não é isso? E fica até pior, e às vezes, né, tem às vezes casais de idosos que um tá bem ruinzinho e o outro cuida, e quem tá cuidando morre antes. Sim. É como se o ruim drenasse o que está bom para poder continuar vivo. É, porque é uma demanda assim que o outro às vezes não dá conta, né, de tanta demanda. E às vezes já está numa idade avançada, difícil sem ter um suporte de uma equipe que ajude, né? É bem complicada essa situação de fim de vida. E é comum, por exemplo, você ver pessoas que começam a ajudar o outro que está com problemas, né? Adoentado ou com deficiência, e começa com muito boa vontade. Uhum. Mas vai perdendo a paciência com o tempo e se torna até violento e agressivo, né? E surgem até maus tratos. Você veja, que inversão. Você começa bem intencionado, mas o desafio é tão grande que você acaba invertendo o jogo. A pessoa às vezes superestima as suas capacidades e não dá conta do desgaste que vem, né? Não dá conta, exatamente. Então, a pessoa que solicita muito emocionalmente, isso a gente vê muito na infância de alguém e na velhice, não é fácil conviver. Sim. O filho, por exemplo, ou a filha que vai cuidar da mãe, ela tende a ficar doente mais do que a mãe. Sim. Então, cuidado quem tem lua na casa 5 em mau aspecto nesse sentido.
de você também pegar a nhaca alheia. Você é uma esponja para pegar coisa ruim. Uhum. É que você falou ali que é hipersensível, né? É. Então, por quê? Porque existe aí um ego melindroso e caprichoso. Então, recebe os impactos e é facilmente mal afetado. E quando você é mal afetado, a tendência é você acumular paixões tristes. É assim que funciona, Cris? E vibrar uma vibração ruim, né? E vai acontecer coisas ruins para você. Se Você vai perdendo o prazer de viver, né? E vira um ciclo vicioso. No que você está vibrando essa energia de baixa qualidade, a sua vida vai ficando cada vez mais complicada. Você tem que virar a chavinha, falar assim, chega, Basta. Vou vibrar em outro patamar, né? Porque senão você não quebra o ciclo vicioso. É isso aí. Quebrar ciclos viciosos é complicado. É difícil, exige muita concentração de esforço, de vontade. Em primeiro lugar, tem que ter consciência de que você está nesse ciclo, para você poder ter essa força de vontade. Eu acho que o primeiro passo é tomar consciência do estado em que você se encontra. E que você mesmo tem que fazer algo por aquilo, porque se você não fizer, ninguém consegue fazer por você. Então eu vou te fazer uma pergunta chata. Ai. Se você tem a lua mal aspectada, a sua alma está meia distorcida, conturbada, né? Envelhecida, deformada, problemática, desordenada. Então a sua alma já está doente. Como conseguir concentrar forças anímicas para produzir essa metanoia, essa reforma mental, emocional, se você parte já de uma alma deformada? Então, no livro do Elman Bacher, que é um autor astrólogo que é estudado também na Fraternidade Rosa Cruz, ele tem uma visão muito interessante em relação a isso e uma explicação do que fazer. Ele fala que a lua mal aspectada, a pessoa tem o feminino mal resolvido. Então, ela precisa buscar resolver o lado feminino dentro dela. E o que é o lado feminino? É essa sensibilidade, esse olhar caridoso, misericordioso para com o mundo, para com os outros, para consigo próprio, essa abertura para as questões artísticas que podem se apresentar para você. Então, o cuidar, o nutrir, tudo é feminino, né? Então, começar a cuidar bem de você do ponto de vista feminino, seja você homem ou mulher. É que eu observo, pelo menos por mim, que tem a lua na casa 5, em Capricórnio, que a tendência a ser ranzinza aumenta, não diminui, com a idade. Uhum. Você fica mais intransigente, mais intolerante, você não quer sair, não quer ver gente. É duro controlar essa força de arrastamento que te conduz a uma velhice escura. Como você sempre diz, sem o Cristo não tem salvação, né? O que o Cristo nos mostra? Perdão e misericórdia. Então, a gente precisa, no decorrer dos anos, desenvolver um olhar de rigor para consigo mesmo, com essas ranzinzices, não deixar acontecer, se corrigir, se policiar. E misericórdia para com o mundo, ter um olhar misericordioso para as pessoas que são falhas, que têm seus defeitos. Se a gente tiver um olhar muito rígido, como diz o Hamlet, ninguém escapa do chicote. Tá certo. Como essa pessoa tende a se refugiar no mundo de sonhos, porque a realidade incomoda, ela opta por uma atitude platônica perante as coisas, né? Ela idealiza um mundo perfeito, pessoas maravilhosas, fica tudo no âmbito do sonho, da fantasia, até do delírio. E isso, de alguma forma, afasta ainda mais a pessoa do real. Ela vai evitando cada vez mais o contato com o real. Isso também vale para a Lua em Leão, né? A Lua em Leão, ela cria um reino fantasioso, um reino de fantasias, um castelo imaginário, e tende a habitar dentro dele, onde tudo funciona, desde que você não saia do castelo. Vira uma prisão, né? Pois é.
A idealização platônica até que ela é válida, a questão é ter limites para isso, né? Você colocar limites para essa idealização. Tá certo você querer o bom, o belo e o verdadeiro, como diz o Ale, né? Mas você tem que pôr os pés no chão ao mesmo tempo, né? Fazer esse bom, belo e verdadeiro acontecer aqui, na imanência. Não ficar só sonhando com a transcendência. Não, você faz dentro das suas capacidades, então tá bom, vamos colocar o bom, o belo e o verdadeiro aqui em ação. Mas o que está além das suas capacidades, dos seus limites, põe o pé no chão, né? E lida com a realidade como ela é. Então, essa tendência a imaginar o amor ideal, o mundo ideal, cria na prática paixões movediças e volúveis, porque a hora que você vai para o real, para o contato com o ser humano, ele está muito distante daquilo que você sonhou. E isso constantemente reincide em dissabores, frustrações, né? Desgosto, né? Sentir uma amargura. A vida deixa de ser doce e vai se tornando amarga, gradualmente, se você não segurar o freio de mão. Então, envolvimentos amorosos entremeados com carências, chantagem emocionais, imaturidades, fantasia. Cansa, né? Porque no começo até é legal, a pessoa criativa, imagina lugares legais, vamos viajar para um lugar belíssimo, cheio de flores, ar puro. Mas essa carência reincidente vai dando essa canseira, essa drenagem no outro. É que nem você falou, às vezes a pessoa pode até começar a vida dessa maneira, mas se ela tem um processo de amadurecimento, essas coisas vão se resolvendo. O importante é não chegar na idade avançada assim, porque senão você vira uma pessoa de idade que ninguém aguenta ficar perto, né? Ninguém aguenta, nem o cachorro. Então, há que amadurecer. A Lua na 5, a Lua em Leão, há que passar por um processo de amadurecimento mental e emocional. Mas é a posição astrológica onde isso é mais desafiador. Saber amadurecer com uma lua ruim de casa 5. A tendência é a criança mimada reaparecer cada vez mais. A criança mimada e frustrada. Caminhos tortuosos sequelam o coração inconstante. Então, esse coração vai ficando cheio de marcas, né? Aí é que eu falo, o caminho é o coração. A pessoa precisa ser grata, reconhecer que quanto que já recebeu perdão e misericórdia na vida por estar vivo, né? Onde está hoje. E lançar esse olhar de perdão e misericórdia porque é imperfeito aos seus olhos. Sim. Então, é importante para essa lua entender o seguinte: quanto mais chato você fica, pior a sua vida. Ninguém vai querer conviver com você. Aí você vai acumular mais carência ainda. E vai atrair coisa ruim, porque para o seu destino, você atrair coisas boas para o seu destino, você tem que vibrar na alegria. Sim. Então, esse recado é importantíssimo. Não seja chato ou chata. Né, Oswaldo? Né, Oswaldo? Casos amorosos resultam em congestões kármicas. Então, quanto mais a pessoa se envolve, mais ela cria decepções, problemas, ofensas, agressões, mágoas, vai acumulando má água, vai acumulando água podre na alma. Que horror, né? A alma fica fedorenta. Não pode. Vira um esgoto. Não pode deixar isso acontecer. Ninguém merece, especialmente nós que estamos tendo esse conhecimento, quem está assistindo também está adquirindo esse conhecimento, não merece ficar com má água. Vamos jogar a má água, vamos limpar a má água, certo? Limpa. Filhos oriundos de 2 ou mais casamentos. Aí também começa outra bagunça de lua na casa 5. Começa a virar uma bagunça mesmo. Nossa. Fica um filho em cada porto. Às vezes filho que a pessoa nem conhece, nem tem mais contato. Então ela vai, olha que louco, né? Ela é sequelada emocionalmente e vai sequelando ainda mais seus descendentes. O bom é corrigir antes de gerar descendente, né? Ou nem gerar descendente. Ou nem gerar. É muito chato você perceber o mal que você causa nos seus filhos. É muito chato. Se você fala assim, eu vou acumular uma água, isso é chato, né? Meu destino vai ser ruim. Tudo bem, é uma coisa, é chato,
Mas você causar daí nisso nos que vem depois, é muito ruim. Eu acho que a dor de consciência mais terrível de uma lua ruim de casa 5 é você perceber que você deixou cicatriz numa criança que não tem condição de lidar com essa cicatriz, porque ela é criança. Então, há um índice de crueldade que é desumana demais. Você maltratar alguém porque você é mal resolvido, maltratar alguém que ainda, entre aspas, é inocente. E qual é o jeito de resolver isso no seu tribunal interno da consciência? Só Deus para perdoar. Então, só Deus. É essa a questão. Como Deus nos perdoa muitas vezes, inúmeras, e só estamos vivos e perdoados graças a Ele, o nosso olhar para fora tem que ser misericordioso também. A nossa obrigação é perdoar 70 vezes 7. É isso aí. Os descendentes, então, podem apresentar desordens mentais e emocionais. Você vê que louco? Você vê que a sua obra, plasmada principalmente nos seus filhos, reforçam as suas próprias deformações. E você vai ter que assistir isso até o final da vida. Mas eu vejo que nunca é tarde para corrigir. Eu acho que o amor tudo pode. O amor tudo pode? Pode. Amém. Pode. Às vezes é uma etapa, isso corrige sim. É que você pensa que nem mãe, né? Ué, eu sou uma mãe amorosa e misericordiosa. E para finalizar, nós podemos dizer que uma lua que não está expressando o seu melhor numa casa 5, gera uma pessoa de mau gosto ou gosto duvidoso. Ela tende a atrair para si o pior. É um imã de coisas ruins, né? Então, ela vai criando nhacas, né? Ela vai acumulando até um destino tenebroso para si mesmo. Vale a pena relembrar no livro do Michael Ende, Espelho no Espelho, o segundo conto. O segundo conto é uma pessoa que tem um manto, ela arrasta um manto dentro do labirinto, e esse manto, as pessoas vão jogando tralhas nessa vestimenta longa, e até o final do conto ela está arrastando problemas de todo mundo que mora nesse labirinto. A ideia de labirinto é sensacional, né? É um lugar que não tem saída. Então, quem tem lua na casa 5 precisa tomar muito cuidado para não ficar acumulando lixo psíquico. Eu acho que tem trabalho, né, a ser feito nessa encarnação. E que nem a gente já falou aqui, é como você chegou ao mundo com esse aspecto, com esses planetas nessas casas, na verdade você plantou a encarnação passada. Mas se você chegou com aspectos desafiadores como esses, né, Lua em mau aspecto na casa 5, significa que você vai ter trabalho para redimir isso tudo. Mas é um trabalho a ser feito. Um dia tem que ser feito. Um dia tem que ser feito. Se não fizer agora, fica na próxima pior. Então... Pior. Ok, pessoal. Então, quem tem lua na casa 5 ou filhos com lua na 5, exige uma atenção muito, muito especial. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, por nos acompanhar. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.